Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação. Tem aumentado cada vez mais a sua participação, os seus recados, tudo aquilo que você tem falado conosco através do Facebook. Muito obrigado, está aí o endereço. Continue participando conosco. A sua presença nos honra demais. E esse programa é feito para você. E você pode usar o Facebook, como eu disse, também pode usar o SICOM. Através do site, está aí também o endereço do SICOM. E está aqui conosco o nosso comentarista Rubens Moscatelli. Hoje nós vamos falar de alguma coisa muito bacana. Vai mexer com as estruturas hoje, Rubens? Se não vai abalar, vai mexer. Vai, com a estrutura vão mexer, né? Mas é sempre um prazer estar aqui, Chiarella, e tratar de assuntos aí de interesse de todos nós, enquanto condôminos, enquanto cidadãos aqui do nosso município. E aproveite bem, porque, como disse o Chiarella, as estruturas vão ser, no mínimo, revistas de uma outra maneira. Olha, gente, está aqui conosco Orlando Carlos Batista Damin. É engenheiro civil da seção de inspeção de estrutura da Prefeitura Municipal de Santos, também professor universitário. Nós vamos tirar tudo dele, ele vai contar essa história. Não vamos tratar só de prédio desaprumado, torto, não é? Ponto turístico da nossa cidade até. E ele vai poder nos explicar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu, Orlando? Muito obrigado, Chiarella, muito obrigado, Rubens. É por essa oportunidade a Prefeitura esclarecer essas dúvidas que os condôminos ainda tenham em relação a esses laudos. Bom, deixa eu conversar aqui primeiro com o Rubens. Rubens, essa questão estrutural, nós não vamos tratar só de prédio desaprumado, torto, porque a questão estrutural é para todo mundo, é para a gente cuidar de marquise que pode cair, e isso os condôminos e o sindicato também tem sempre colocado para você, condômino, né, e para você, síndico, qual o seu dever de cuidar disso? E também tem laudos, né? Os laudos são emitidos pela Prefeitura. Chiarella, na verdade a gente fica até chocado com, às vezes, a necessidade de que o órgão público tem de fazer legislação para exigir o mínimo, que é a manutenção. Manutenção é uma coisa que deveria estar no nosso consciente e fazer parte do nosso dia a dia, de maneira a não ser nem exigido do outro. Mas, na verdade, a prática mostra uma outra coisa. Por exemplo, em Santos, desde o começo do século XXI, aí, do ano 2001, teve que acontecer uma tragédia para que houvesse uma legislação para revisitar a questão da manutenção dos prédios. Eu estou falando da Lei Complementar 441, onde ela exige muitas coisas, mas o motivo principal qual foi? Uma tragédia, uma pessoa que morreu com a marquise que caiu em cima dela. Ok. Por quê? Porque não havia uma manutenção adequada, não havia um olhar de preservação e de conservação. E no Brasil, mais do que talvez em outros lugares, o órgão que mais dói no bolso, é o bolso, aliás, mas no corpo humano é o bolso. É o bolso. Ou seja, só com medida punitiva é que eu consigo fazer com que o mínimo seja feito. Então a gente tem que mudar essa visão, e eu acho que para isso a gente trouxe aqui o nosso o Orlando, para que possamos incutir na pessoa do síndico e dos moradores que esse investimento, esse custo que eventualmente tenha para fazer um laudo, para se aprumar ou se reaprumar um prédio, ele é muito menor do que acontecer uma tragédia. Claro, a vida humana não tem preço, né, gente? Agora, Orlando, você direto, porque quem está nos assistindo vai fazer a mesma pergunta. Cai o que está torto? Pode cair, não? Nós estamos querendo saber. É isso que a Prefeitura está querendo saber. Certo. Na verdade, a Prefeitura ela está solicitando a um determinado número de edifícios, né? Na verdade, são 65 edifícios que estão sendo solicitados, de um universo aí, de uma população de 650 que foram medidos. Saiu uma amostra, né, estatística de 10%. Okay. Então nós estamos verificando nesses 10%, é claro que eles não foram escolhidos aleatoriamente, eles foram escolhidos do pior desaprumo até o número 65, ou seja, os 50 centímetros que muita gente está falando, eles estão escolhendo
a partir dos 50 centímetros. Não, é o contrário. Estatisticamente foi escolhida uma amostra de 10% da população. E a prefeitura está cuidando coincidentemente, disso. acontece dos 50 centímetros de desaprumo. Quantos prédios fora do prumo que vocês já conseguiram detectar com esse trabalho que a prefeitura tem desenvolvido? Olha, existia um mito, uma lenda na cidade que Santos possuía 100 edifícios tortos. 100? 100 edifícios tortos. Muito bem. Em 2004, o prefeito, que era o Beto Mansur, ele solicitou ao nosso secretário, que era o Antônio Carlos na época, que fizesse um levantamento. Escuta, esse 100 é verdadeiro ou não? Que universo que nós temos aí de problema? E que tamanho é esse problema? Né? Ok. Então, na verdade, o Antônio Carlos nos solicitou na nossa sessão, que é uma sessão específica de inspeção de estruturas, e a partir daí nós desenvolvemos dentro da universidade um projeto, dentro da Universidade de Santa Cecília, foi desenvolvido um projeto em que eu faço parte dessa universidade, faço parte da prefeitura, então eu fazia um pouco do... Estava nos dois lados, isso, né? isso. E esse projeto começa a ser desenvolvido em 2004. Então ele atravessa vários prefeitos, atravessou o final do governo do Beto Mansur, todo o governo Temos do 11 Papa, anos de aplicação do 11 projeto. anos desse projeto trabalhando, exatamente. Em 2012 ele foi concluído toda a medição. Ok. Então em 2012 todas as medições dos 650 foram concluídas. Né? Eu posso te garantir que são mais de 100. Mais de 100. Mais de 100. E aí, então, o objetivo da prefeitura, então, agora, para você ficar sabendo aí, porque não são só os prédios da Orla da Praia que entortam, tem os de quadras para trás também. Né? Então, existe uma norma hoje, cogente, que obriga a que esses prédios que estão desaprumados passarem a dar informações para a prefeitura periodicamente. Elas contratam esse serviço e repassam para a prefeitura esses dados, é isso? Na verdade, o Rubens falou sobre a Lei Complementar 441. Ok. Dentro dessa Lei Complementar 441, exige-se um laudo de manutenção. Para todos os edifícios? Para todos os edifícios. Desde que seja plurihabitacional, é exigido. Perfeito. É até uma oportunidade interessante que você está nos dando aqui para esclarecer o que é esse laudo. Muita gente pensa que é punitivo, mas na verdade, vocês já colocaram aqui várias vezes que o síndico é o maior responsável por tudo que acontece no condomínio. A partir do momento que você contrata um laudo desse, da lei de 441, ou a lei de autovistoria, você passa, na verdade, a diminuir um pouco a responsabilidade do síndico, porque você tem agora um profissional habilitado que está dizendo a este síndico que não necessariamente precisa ser um engenheiro ou arquiteto. É a bendita da RT, o responsável técnico, exatamente, não é? Aí a prefeitura exige essa RT que seja apresentada junto com o laudo. Ok. Então, a partir daí, você, na verdade, coloca o síndico não na figura só do único responsável. Na verdade, você acaba sendo solidário a essa responsabilidade, Perfeito. porque o engenheiro passa a indicar para o síndico qual o período que ele tem que fazer a manutenção, o que deve ser feito na manutenção e qual é a técnica que vai ser utilizada. Né? Isso para visar a minorar os problemas que a gente tem nos condomínios. Rubens, você tem sentido uma preocupação dos síndicos nesse sentido, principalmente desses prédios que estão desaprumados? Olha, nessa questão da Lei 441, já houve uma conscientização maior, as pessoas já entrou no planejamento normal do condomínio. Essa outra visão e essa outra exigência que a prefeitura tem feito, muitos condomínios têm cumprido dentro desse universo aí de 65 prédios, né, que estão piores ou estão dentro de uma escala pior, grande parte deles já cumpriu. Alguns estão sendo até eventualmente processados, a gente tem essas notícias. Então o que a gente percebe é assim, independentemente do que é o custo, como eu falei antes, quanto é que eu vou gastar com a contratação do engenheiro que vai fazer esse laudo, que vai atestar se aquela inclinação ela está estática ou se ela está dinâmica, quer dizer... Ou se está provocando algum tipo de risco? Isso, que ela pode piorar, enfim, porque isso é a responsabilidade do engenheiro, principalmente. Há uma resistência por causa dos custos que são cobrados, porque a gente não pode deixar de considerar que alguém, para assinar um atestado de estabilidade de uma edificação, é uma responsabilidade brutal, muitas vezes. Né? Sim. E aí o custo, em razão disso, é muito alto. Então, eu tenho notado em alguns prédios, não é, que eles têm
já contrataram esse tipo de serviço, né? Porque, no nosso ponto de vista aqui, isso é uma bomba relógio. A prefeitura, a bem da verdade, não sabe com o que ela está lidando ainda. E o próprio síndico também não sabe. Não sabe quanto que acelera, né, nesse processo de inclinação, como você bem disse, se está estático, se não está, tal. É uns pontinhos assim nos pilares, aonde periodicamente a equipe de profissionais vai lá e faz essa medição e obrigatoriamente tem que repassar para a prefeitura. Existe essa obrigatoriedade hoje? Então, esses primeiros laudos que estão chegando para a prefeitura, eles estão indicando a análise de segurança dessa estrutura. Certo. Então, é contratado um engenheiro, principalmente um engenheiro calculista, ele refaz todo o modelo do edifício, submete esse modelo ao desaprumo que o edifício está apresentando. Perfeito. E aí ele verifica como é que estão distribuídos os esforços dentro dessa estrutura. Né? Okay. Então aí ele tem condição de responder se aquilo está em risco, se não está, de acordo com o dimensionamento que a estrutura tem, etc. Aí ele indica nesse laudo qual é o período de segurança dessa edificação. É isso que a prefeitura está recebendo nesses laudos. Esses laudos eles são muito específicos e relativamente caros. O Rubens falou aqui que o pessoal tem medo do preço, né? Inicialmente se falou em laudos de 100 mil, 80 mil, 150 mil reais. O que não é verdadeiro. Certo. Né? Nós temos visto aí no mercado preço médio? que o médio é 40 mil reais. Certo. Se você computar que um prédio, esses edifícios que são da década de 40, 60, 70, eles têm 36 apartamentos, isso vai sair pouco mais de R$1.000 ou em torno de R$1.000 por unidade habitacional. Normalmente o profissional faz mais de uma vez, né? Não precisa ser pago E tudo. na verdade isso é parcelado. Pois né? é. Se você sair para jantar aqui na cidade de Santos, com a sua família, você, sua mulher, 2 filhos, você vai gastar numa noite R$400. E olha, não queria mudar o assunto, mas como é caro comer aqui em Santos, Santos hein, é muito gente? caro. Não vou falar nada não, mas uma família com 5 que nem a minha, vou contar para você. Não dá para fazer o laudo, mas ó, é caro. Só no fast food. Então você veja que é muito relativo isso, é muito caro. Não, você está lidando com a tua segurança. Aliás, a prefeitura, a importância desse laudo da prefeitura é que não é só a segurança do condomínio, é a segurança da cidade. E do entorno, né? Do entorno todo da tá cidade, ali, exatamente. Então, gente, olha, eu fico... nós vamos ter que dar uma paradinha no nosso break, mas o assunto é muito interessante. Eu quero voltar e eu quero falar como é que fica essa questão. Por quê? Você sabe que, ou se não sabe, vai saber, se isso começar a colocar em risco, pode haver até uma ordem para desocupação desses imóveis, né? Daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Hoje o nosso assunto é interessantíssimo, estrutural. Orlando, engenheiro civil da prefeitura, cuida da seção de estrutura de lá, está cuidando também, não é só dessas questões dos prédios que estão desaprumados, estão tortos e tal, mas isso é o que acaba realmente tomando muito mais a nossa atenção. E você também, síndico, que ainda cuida lá das edificações da sua unidade, do prédio, da unidade de período habitacional, tem que tomar cuidado com as marquises, tem que tomar cuidado com todas as questões estruturais, que é para a segurança de todos aí no prédio, e isso você não pode cochilar. Se cochilar, nós vamos acordar com a tragédia, e ninguém quer isso. E a Prefeitura Municipal de Santos, através dos seus engenheiros e toda a sua infraestrutura, cuidando disso. Rubens, a gente tem um negócio em direito que chama vício oculto. O vício oculto é aquele problema, aquele defeito que eu olho e não consigo ver. Essa questão estrutural a gente pode caracterizar como um vício oculto? Em determinadas circunstâncias, sim. Você tem aí... Porque, veja, na questão do aprumamento da construção, do prumo da construção, algumas construções que você vai tendo o desalinho de pouco em pouco, não dá para perceber. Okay. E outras, isso é mais pronunciado. Então, para a gente falar do vício oculto, a gente tem que analisar justamente isso. Aquilo que é perceptível a olho nu, ou seja, a inclinação, eu começo a perceber que a porta está tendo dificuldade, está empenando, já é um indicativo, em princípio. Só que isso tem que ser reportado por cada um dos condôminos ao síndico, e o síndico tem que já tomar as medidas rapidamente, para que seja preservado o patrimônio, para que não haja a questão, a continuidade desse problema. E o vício oculto, como nós aqui estamos falando, ele pode aparecer de uma hora para outra. Só que às vezes há um problema maior, né? Porque se esse vício oculto é de uma natureza muito pronunciada, ele pode abalar realmente toda a construção e até colapso dela, quer dizer, ruína, enfim. Sabe o que a gente está querendo explicar para você aí, para você poder entender na sua casa? A questão do vício oculto, ela está intimamente ligada ao prazo prescricional, ao prazo que você tem para reclamar alguma coisa, ou se você não fizer durante um período de tempo, você perde esse direito, é com relação àqueles 5 anos. Agora, se é alguma coisa que você não via, não tinha conhecimento, era oculto, você não pode se prevalecer, ninguém pode se prevalecer de um período 5 anos. Ah, não viu em 5... não tem mais o que reclamar, não é isso. Mas, pois não, Rubens? Inclusive tem estratégias de construtoras, não todas, mas de algumas, de já colocar à frente do condomínio, escolher lá o síndico, escolher a administradora, para que esses 5 anos sejam levados em banho-maria. Então, né? Mas isso não prevalece em juízo, você pode ter convicção. Porque está dentro da torpeza, né? Não prevalece em juízo. Agora eu queria perguntar, Orlando, que é um engenheiro civil, esses prédios desaprumados, a gente pode, sem dúvida nenhuma, há risco? Não necessariamente. Dos 23 laudos que nós recebemos, nenhum deles apresentou um risco iminente. E olha que nós já recebemos laudos de edifícios
importantes aqui na cidade, com desaprumos bastante importantes. Com nível de inclinação grande. Muito grande. E eles não, por enquanto, nenhum deles apresentou um risco iminente. Muito pelo contrário, os profissionais estão dando prazos nas modelagens de 10 anos ainda mais de sobrevida, inclusive colocando um desaprumo um pouquinho maior até no cálculo que ele está fazendo. Agora, o condomínio mantendo as condições em que ele está hoje. Caso aconteça qualquer, por exemplo, uma construção ao lado, em que você coloque aquelas ponteiras de rebaixamento de lençol freático, em que você retira a água do subsolo, e aí vai ficar o vazio, e aí é aquela compactação imediata, aquele condomínio vai sofrer. Nós tivemos um caso aqui de um dos prédios que nós medimos, em que na verdade ele desentortou um pouquinho. Teve um caso que desentortou. Exatamente, porque um edifício foi construído do lado oposto ao que ele estava desaprumado. Sim. E teve um rebaixamento de lençol freático e ele acabou desentortando 6 centímetros. Certo. Então, digamos assim, melhorou a vida dele em 6 centímetros. Por conta própria. Por conta própria, exatamente. Uma saída, então, é construir do lado vizinho, não? Seria? Então, uma das soluções que chegou a ser apresentada no workshop aqui em Santos, há alguns anos atrás, foi se fazer uma escavação ao lado oposto ao condomínio, controlada, de tal maneira que o material, que é uma areia que nós temos aqui no subsolo, sim, cedesse e ao ceder trouxesse o edifício para o local. Mas existem muitas outras técnicas que podem colocar um edifício no prumo novamente. Como foi o caso do Núncio Malzone, que é uma técnica completamente diferente. Que ele está lá. São macacos hidráulicos. E agora ele permanece lá. Hoje o Núncio, a gente pode afirmar que é um dos edifícios mais seguros que a gente tem na praia. Que bom. Olha, uma coisa aqui que eu queria tirar uma dúvida, e eu sei que o telespectador também pergunta, né? O que é esse negócio que a gente ouve popularmente falar assim? Ah, não, é acomodação, isso é acomodação. Então, eles estão se acomodando até hoje? É outra lenda que tem na cidade, né? Uhum. Que Santos é o segundo pior solo do mundo, que o primeiro é a Cidade do México. Olha, nós fizemos uma pesquisa bastante abrangente antes de iniciar esse projeto, né, para ver a quantidade de edifícios e tal. Não tem nenhum lugar do mundo que tenha tanto prédio torto como nós. Né? Então a gente é o primeiro, por que a gente vai ser o segundo? Né? Sejamos o primeiro, então, em alguma coisa, né? Mas o problema não é o solo. Aqui em Santos o problema nunca foi o solo. É estrutural o erro? Era um problema econômico. Ah. Para você construir um edifício naquela época, a fundação profunda, ela ia custar em torno de 18% do custo da obra. Eu tinha que pôr mais concreto para baixo do que para cima. Então, estruturalmente, você tinha quase uma estrutura para baixo. Porque a estrutura ela é mais ou menos 20% do custo da obra. Então, você estava jogando uma outra estrutura lá para baixo. Ok. Por causa da limitação de altura, formas técnicas construtivas e etc. Né? Usar essa sapata ficava na faixa de 5% a 8% do custo da obra. Então, era um fator econômico que foi utilizado para essa solução de fundação. E tecnicamente seguro? Para alguns edifícios, com certeza, sem problema nenhum. O problema é que o pouco conhecimento que se tinha das argilas de um adensamento secundário, que é uma coisa muito técnica que eu acho que não dá para a gente explicar aqui. Exatamente. Mas ela vai soltando a água, que o formato de uma argila ela é laminar. Então ela tem uma água intersticial, que a gente chama, entre as lâminas. Okay. E essa água ela vai saindo muito lentamente conforme você comprime o solo. Perfeito. Das fundações. E essa água, ao sair, o que ela vai deixando? Vazio. Isso vai se comprimindo. Só que isso não está parando. Esses solos moles, eles estão continuando ainda apresentando desaprumo, recalques diferenciais, e eles não param. Não tem técnica para tentar frear esse tipo de acontecimento, não? Existem várias técnicas de fundação que você pode utilizar. Nem todas apresentam soluções satisfatórias. Elas diminuem o recalque, mas não chegam a cessar o recalque. É caro? Relativamente caras. Relativamente caras. Rubens, você acha que os nossos condôminos, os prédios e apartamentos de Santos aqui têm condição de... Depende da técnica, que era ela, eu acho improvável, porque o condomínio ainda sofre de um outro problema, né? É uma pessoa jurídica, mas não é uma empresa.
Perfeito. Então, não tem rentabilidade. Né? Aí você vai, bom, eu preciso fazer uma técnica dessa para reaprumar ou para fazer com que aquele condomínio pare de ter o desaprumo. Onde é que eu vou buscar, por exemplo, dinheiro? Não digo nem para fazer o laudo, que como foi falado aqui, vai em torno de R$1.000 por unidade, parcelado. O laudo é necessário, né? É necessário, mas assim, eu digo, tá bom, aí tem uma técnica X que vai fazer com que aquele prédio não tenha problemas estruturais futuros e até seja reaprumado. Só que aí eu vou ter que buscar no mercado dinheiro para financiar isso. Pois é. Essa que é a dificuldade. Aí agora, não há um crédito. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Rubens. Eu sei, pois não. Uma coisa só que a gente queria esclarecer é que a prefeitura não está obrigando que os edifícios sejam reaprumados ou que eles sejam reforçados. Sim. Muito pelo contrário. A gente só quer saber a questão da segurança do edifício. Mas a prefeitura hoje está tomando a frente, que é o seu dever, obviamente, não é? De entender quais os riscos que esses prédios podem... Agora, a decisão de reaprumar o edifício, de reforçar o edifício... Existe algum prédio em Santos, óbvio, nós não vamos citar o nome de nenhum, que tem algum risco iminente? Não. Hoje, nenhum. Dos 23 laudos entregues, nós não temos nenhum. Nenhum cai? Hoje, não. 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 Aí, vamos colocar lá que no laudo me deram ainda uma garantia de 10 anos. 10 anos. Então, eu estou com a contagem regressiva lá. Tenho 10 anos para ver se daqui 10 anos o prédio pode ocorrer um risco maior. É isso? Mantidas as condições Mantidas atuais. as condições e veja, periodicamente a prefeitura deve exigir ou vai exigir, aí vai estabelecer um diagnóstico a partir do momento que esse universo, que essa amostra seja toda ela identificada, estudada, apresentada, a prefeitura vai montar um diagnóstico sobre isso. Uma coisa importante que a gente tem que destacar é que muita gente acha que a prefeitura tomou essa atitude pelos seus técnicos, pelo seu secretário, pelo seu prefeito. O projeto todo, de 2004 a 2012, ele previa, em 2012, quando encerrasse as medições com todos os edifícios medidos, fossem chamados especialistas, isso foi chamado, que não pertencem ao quadro, Perfeito. apresentado o laudo a eles, o projeto a eles, e que eles indicassem à prefeitura o que fazer a partir daí. A prefeitura imaginava que ia medir o recalque, que é isso que você viu lá, nos pilarzinhos dos prédios, para medir. Os três, um especialista em patologia, um na parte de estruturas, outro na parte de mecânica dos solos, foram unânimes. Tem que verificar a segurança da estrutura. Ponto. Gente, eu vou ter que encerrar o programa e olha, eu garanto a você que vou trazer o Orlando de volta, viu? Porque não deu tempo, é muita coisa. Tem muito desaprumo para falar aqui. Não deu tempo. Rubens, suas considerações finais, por favor, rapidamente. Prazer estar aqui novamente e agradecer a sua audiência e convocar o Orlando para uma próxima visita aqui ao nosso programa. Orlando Carlos Batista Damin, engenheiro civil, professor universitário, lá da seção de estruturas da Prefeitura Municipal de Santos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Foi um prazer ter conosco. Suas considerações finais? Olha, em nome da Prefeitura, eu agradeço a oportunidade que você está nos dando de esclarecer esses pontos à população de Santos. A gente agradecer só ao convite de vocês. Muito obrigado. Fica tranquilo, viu? Vai cair não. Nós vamos continuar olhando os nossos prédios tortos lá como turista. Veja bem, gente, nosso programa encerrou. Nós vamos ter o maior prazer de ter você conosco novamente no próximo programa. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade.